A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Sorria, dá aquele sorriso bem largo, confia no Deus que você serve, porque Deus está chegando para justificar você. É para sorrir mesmo. Tira toda a tristeza e sorria. Se alegre. Coloque seus dentes aí à mostra, porque Deus está chegando para justificar você. E você vai se alegrar a partir de agora. Deus mandou entregar uma palavra para você no livro de Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 33, que a palavra fala o seguinte: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quer coisa melhor do que isso? Se Deus está falando na palavra que ele te justifica, e você está aí entristecido, entristecida, achando que não vai ter solução para o seu caso, que vão ficar te acusando, te acusando, te acusando, e que você vai ficar engolindo tudo isso seco, e que ninguém vai te socorrer, pois não é assim que funciona. Quando nós somos os escolhidos de Deus, nós temos uma vida regrada com o Senhor, nós temos um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. E Deus é um Deus tão poderoso que ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então nós não precisamos nos preocupar com nada, porque nada do que fizerem conosco vai nos prejudicar. O que nós temos que entender, dentro da palavra, que o que eu vou falar agora é bíblico, o justo não se justifica. Você sabia que o justo não se justifica? Nós não precisamos nos justificarmos em momento algum. Irmãos, isso é uma dádiva de Deus, uma dádiva, porque a partir do momento que você não tem que bater de frente com ninguém, que você não precisa se justificar, se você está correto naquilo que você fez, se tem Deus que faz isso por você, você tem simplesmente que descansar. Uma coisa que nós não podemos, irmãos, é desobedecer, e a gente não pode agir de uma forma brusca, porque todas as vezes que você tiver uma situação difícil, que você for lá e tentar se justificar diante do que fizeram com você, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer papel de louco e de louca na história. E tem gente já provocando você, cutucando você, tentando tirar você, sabe, do seu equilíbrio, tentando tirar você do centro aonde Deus te colocou. Estão tentando tirar você do sério para que você venha perder o equilíbrio, bater boca, ir lá, tentar se justificar, falar. E você não pode agir desse jeito. Porque tudo aquilo que você falar, os demônios vão usar contra você. Você sabia disso? Por isso que Deus fala, eu vou te justificar. Se Deus vai te justificar, não tem o porquê você ficar chorando, ficar angustiado e angustiada, quebrando a cabeça. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou mostrar que eu estava certo? Como que eu vou falar que eu estava correta nessa história? Como que eu vou me justificar diante de uma situação? Nós não perdemos tempo com isso. O tempo que você gastaria preocupado com o que você ia falar, a maneira como você ia se justificar, você estava hidratando teu cabelo, você estava fazendo tua barba, você estava cuidando da tua pele, sabe? Você estava escutando louvor, você estava fazendo algo de útil. Você não ia ficar perdendo a sua energia, gastando tempo com uma coisa que você não tem como resolver. É Deus que vai resolver para você. Então, todas as vezes, irmãos, que tem uma situação complicada na nossa vida, nós podemos estar, sabe, 100% certo naquilo ali. Não vale a pena você se desgastar desse jeito, você tentar se justificar. Porque todas as vezes que você tentar se justificar, o inferno vai tentar usar as palavras que você lançou contra você e você vai fazer papel de louco e de louca. Porque eles querem envergonhar você, envergonhar em público, envergonhar diante de uma situação, diante de uma pessoa. Então Deus manda você acalmar o teu espírito, a tua alma, acalmar os teus pensamentos que estão extremamente acelerados, porque você quer se justificar, você quer mostrar que você não fez, você quer mostrar que você está certa, que você está correto, e na verdade quem vai fazer isso por você é Deus.
Então não precisa ficar quebrando a sua cabeça. Fizeram aí montaram uma situação, fizeram algo horroroso na sua história, lançaram palavras como se você tivesse dito essas palavras, colocaram palavras na sua boca, fizeram um arrumadinho de um jeito que você acabou ficando numa situação constrangedora, porque você não tem como se justificar, e as pessoas que ouviram isso a seu respeito, ou a pessoa que ouviu isso a seu respeito, está acreditando no que ouviu. Só que Deus manda dizer para você tudo aquilo que está sendo arquitetado nas suas costas, no oculto, de uma forma cruel, covarde, por causa de inveja, de picuinha, por ganância. Deus tem condições de fazer cair por terra tudo isso e ainda justificar você diante da situação. Então tem hora, irmãos, que a gente passa por algumas situações, alguns perrengues na vida. São pessoas que atravessam nosso caminho, são gente desocupadas, que não tem o que fazer, que para tirar você de um cenário, fazer com que você não encontre com alguém, ou fazer que alguém desista de você, ou fazer com que a aliança que você tem com alguém seja rompida, precisa usar algumas coisas para poder te prejudicar, porque ela por si só não vai conseguir conquistar aquilo que é seu por direito. Não tem talento para isso, não tem, sabe, virtude para isso, não tem capacidade para isso. Então, para que ela chegue no seu cenário, para que ela consiga alcançar, para que ela consiga ficar de frente com aquilo que é seu, ou fazer com que aquilo que é seu não chegue até você, o que ela tem que fazer? Ela tem que criar uma situação negativa a seu respeito, montar um caráter que você não tem, criar situações, sabe, que coloquem você assim de uma forma bem baixa para assustar a outra pessoa. O que ela quer fazer é isso, é impactar, trazendo um susto para outra pessoa, para que a outra pessoa venha pensar extremamente errado a seu respeito, venha julgar você de uma forma extremamente negativa, ao ponto de sentir até repulsa da sua presença, da sua imagem, e não querer ter um contato com você, não querer continuar tendo um relacionamento com você, não querer continuar, sabe, seguindo talvez um negócio com você, porque cada um aqui tem uma história. Só que Deus chega e nos justifica. Ele vem, entra ao nosso favor e começa a nos justificar diante de toda a maldade e malignidade que foi feita. Então, diante de tudo aquilo que a gente vive de ruim, Deus tem capacidade de chegar e de mudar a nossa história. Só que quando a história vem, quando a onda está muito alta, você tem medo de capotar no fundo do mar e ficar dando giradas no fundo do mar e morrer afogada por ali. Você não quer correr esse risco. Você não quer que a onda te engula e te leve para o fundo do mar. Mas mesmo que você venha submergir, Deus tem capacidade de te tirar de lá. Deus tem capacidade de tirar você de lá e colocar você na superfície e fazer você respirar novamente. Então, por maior que tenha sido a onda ou que está sendo a onda na sua vida, que você não está conseguindo respirar, que você está, sabe, rodeado de água para todos os lados, você não consegue subir para a superfície, você não consegue ver a luz do sol, você não consegue, sabe, respirar, está com o pulmão aí travado, Deus manda falar para você tudo isso que está travando a sua história, travando a sua vida. Eu já estou chegando para justificar você e fazer uma grande justiça nessa causa. Então tem hora, irmãos, que a gente precisa deixar as coisas nas mãos de Deus, aprender a descansar. O descansar em Deus é confiar nele. Quando você tem o hábito de descansar, é descansar mesmo. Vamos pegar o processo físico. Você trabalhou bastante, está com a cabeça cheia, você lidou com várias pessoas durante o dia, você quer chegar em casa, você quer descansar, você quer sentar no sofá, você quer tomar um banho, sentar no sofá e não falar nada com ninguém, simplesmente descansar, esquecer o que você viveu. A mesma coisa com Deus. Os problemas estão vindo, a situação está apertando, você está se sentindo coagido, você está ficando sem ar, então não, agora eu vou descansar. Eu vou simplesmente sentar, entregar nas mãos de Deus o problema e vou descansar. Não vou pensar nesse problema mais, não vou desgastar mais, sabe, não vou gastar minha energia, não vou me desgastar diante disso, não vou queimar os meus neurônios pensando como que eu vou me justificar, como que eu vou fazer, como que eu vou sair dessa situação, porque eu vou descansar, porque Deus vai resolver. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, e colocamos nas mãos de Deus,
Deus vem e resolve. Há muitos anos atrás, no início da minha conversão, a minha filha passou por uma situação muito constrangedora, muito difícil, a minha filha caçula. Ela passou por uma situação de injustiça. E chegou uma hora que eu não sabia o que fazer. Eu não tinha como justificar. Não dava. Travaram todos os caminhos, fizeram uma situação super complicada, não tinha como chegar e tentar justificar, não tinha argumento. Então, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu não sei como agir, não dá. Não dá para chegar para justificar, não dá para quebrar o que foi falado, não tem como. E eu descansei em Deus, falei assim, entrego nas mãos do Senhor a vida dela, a situação que ela está vivendo, e eu vou descansar. Irmãos, eu não pensei mais no problema. Por mais triste que eu estivesse na situação, por mais injusto que tenha sido a situação, eu comecei a descansar em Deus porque não tinha o que fazer. Passaram-se 15 dias, Deus resolveu a situação dela. Deus entrou com a providência, Deus foi lá, fez, movimentou, com 15 dias foi resolvido. Mas por quê? Porque eu descansei em Deus e eu entendi que o descansar em Deus era confiar nele. Eu tinha que confiar nele naquele momento. Não tinha mais o que fazer. Se eu entrasse naquela situação para tentar justificar, ia ficar pior ainda. A situação já estava muito complicada. Então tem hora que você lida com pessoas aí que têm patentes, é muito complicado você tentar chegar nessas pessoas, que elas se sentem acima da lei, elas se sentem deuses nessa terra, nesse lugar, então é muito complicado. E eu peguei, descansei e coloquei nas mãos de Deus para que Deus viesse resolver para mim. E Deus resolveu em 15 dias. E Deus ainda falou para mim, falou assim, nem fique magoada com isso, não guarde nada no seu coração, porque tudo que fizeram, uma hora vão ter que colher. Plantaram, vão ter que colher. E na hora que entreguei nas mãos de Deus, Deus falou para mim, falou assim, agora que você entregou nas minhas mãos, que você descansou em mim, agora eu vou agir. Porque eu estava querendo fazer do meu jeito. Então, todas as vezes que você está numa situação constrangedora, difícil, que você não sabe, que você tentar se justificar, que você tentar ficar, sabe, arrumando meios para resolver o problema, Deus não age. Quando você se depara com um problema e você vê aquilo, você fala, não, Senhor, eu não consigo, não tem como. O desgaste emocional está muito grande, eu estou muito cansada e cansada, eu não vou me justificar nessa causa, eu vou entregar nas mãos do Senhor, que o Senhor me justifique. Aí na hora que você descansa, que você se despreocupa daquilo, Jesus vai lá e justifica você. Então, não adianta você ficar pensando assim, mas a acusação é muito grave dela. Você não tem noção do que falar a meu respeito. Você não tem noção das acusações que fizeram. Você não tem noção do processo que eu estou enfrentando. Você não tem noção da dor que eu estou sentindo. Como que eu vou me justificar? Jesus te justifica. Eu falo pela minha vida, irmão. Jesus te justifica. Ele chega e faz o que você não pode. Ele levanta testemunhas que você nem imagina que tinham. Ele faz a verdade vir à tona diante de toda mentira lançada sobre a sua história. O que você tem que fazer é só confiar em Deus. É só confiar nele. Porque todas as vezes que nós, por mais correto, por mais verdadeiros que somos, por mais certo que estejamos dentro de uma situação, todas as vezes que você tentar se justificar, vão pegar palavras que você lançou e vão usar essas palavras contra você. E aí vai virando uma bola de neve o negócio. E você só vai se complicando. Irmãos, com narcisista, com psicopata, não se bate boca. Não gaste a tua energia com isso. Todas as vezes que você se deparar com pessoas que têm problemas mentais nesse nível, que tem gente que é ruim de coração, tem gente que é fofoqueira mesmo, tem gente que é intrigueira, mas existem os narcisistas e existem também os psicopatas, que quando você bate de frente com essas pessoas, que você tenta se justificar, que você tenta resolver a situação, é pior. Toda palavra que você lançar vai ser usada contra você. Então Deus manda falar para você, não se precipite nas suas atitudes.
Não vai se justificar aí escrevendo nas redes sociais, não vai se justificar aí no WhatsApp colocando em palavras aí, escrevendo as coisas, porque tudo isso que você fizer vai ser usado contra você. Irmãos, as pessoas são tão sujas que é capaz de pegar um print seu, modificar a escrita e falar que foi você que escreveu, e depois para você provar aquilo é difícil. Então, quanto mais você tentar fazer as coisas, pior vai ficar. Mais no fundo do poço você vai se sentir. Mais vai ter falatório. Você quer parar uma fofoca? É você ser inteligente. Chegou a fofoca até você, não leve para frente. Então você quer parar uma fofoca na sua vida? Você vai falar assim dela, mas não estão trazendo fofoca para mim, eu não estou levando para ninguém, mas estão falando de mim diante de algumas fofocas. Deixe os fofoqueiros nas mãos de Deus. Não se justifique, se cale. É a melhor coisa que você faz. Irmãos, não existe nada melhor do que o tempo para mostrar quem é de mentira e quem é de verdade. Não existe nada melhor do que isso. Tem hora que levantam tanta calúnia a respeito da gente, são coisas tão absurdas, que não vale a pena perder tempo se justificando. As pessoas falam mal de mim, eu não fico perdendo tempo me justificando não, irmãos. Eu vou trabalhar, eu tenho mais o que fazer, eu tenho conta para pagar, eu tenho compromisso, eu quero viver bem. Eu quero ter conforto nessa terra. O período que eu passar aqui, eu quero estar bem de saúde, quero cuidar, porque Deus nunca falou que nós não íamos ter luta, né? Ter dificuldade, os problemas de saúde surgem, mas eu quero ter conforto, eu quero ter, sabe, tranquilidade e paz na minha vida. Como a minha paz ela é inegociável, eu não vou entregar minha paz na mão de gente fofoqueira. Então as pessoas querem falar, falem. Deus está ouvindo conversas que a gente nem escuta. Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele consegue. Então tem hora que você está aí trabalhando, você está fazendo as suas coisas, e tem alguém falando mal de você, complicando a sua história, te acusando, te caluniando, e Deus está ouvindo. E você, dentro da justiça de Deus, trabalhando, você é uma pessoa justa, você está lá fazendo o seu trabalho, você está lá fazendo as suas coisas. Então, enquanto, por exemplo, no meu caso, quanto mais falam de mim, eu estou pregando a palavra, eu estou levando palavra do evangelho para os outros, estou fazendo bem para quem eu posso, estou cuidando dos meus bichinhos, estou cuidando da minha casa, cuidando da minha saúde, cuidando dos meus estudos. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que estão falando de mim. Porque se eu largar um pouco do meu tempo para dar atenção para o que falam de mim, eu não vou conseguir evoluir. Eu não vou conseguir crescer. Eu não vou conseguir progredir. Eu vou ter que parar o meu trabalho, o meu processo de crescimento, para ficar dando vazão e satisfação para gente desocupada, para gente invejosa? Porque por mais bonito que você seja, irmãos, por mais bonito que você seja, por mais inteligente que você seja, bem-sucedido que você seja, vão falar bem ou mal de você de todo jeito. Não tem como a gente fugir disso. Então, quando você for arrumar seus dentes, arrume para você. Quando você for arrumar seu cabelo, arrume para você. Quando você for comprar um óculos, compre para você. Se você for para academia fazer um exercício, faça para você. Se você for comprar uma roupa, compre para você. Agrade a Deus em tudo aquilo que você for fazer. E faça tudo para você e por você. Porque por mais que você faça, sempre vai ter alguém falando mal daquilo que você está usando, daquilo que você fez no seu cabelo, o que você fez no seu dente. Estão sempre criticando e procurando algo. O esmalte que você passou na sua unha, o terno que você colocou ou que você não colocou, a cor da sua blusa. Ah, o homem não usa blusa dessa cor. Não é assim que eles fazem? Então eles vão estar sempre criando e inventando história, criticando e querendo falar mal de você, porque quer ser você, gostaria de viver o que você está vivendo, só que Deus programou isso para você viver, ninguém vai viver a sua história, ninguém vai usufruir daquilo que pertence ao seu cenário. Então vão estar sempre criando situações
e falando mal de você de todo jeito. Quando Deus vem e nos ensina isso, a gente começa a andar mais leve. Porque você querer agradar os outros, você não tem que ir numa festa e se vestir para agradar os outros. Você tem que estar bem com você dentro da roupa que você vestiu. Tem roupa que é desconfortável. Às vezes não se encaixa muito com a sua natureza, mas você quer usar para agradar alguém. Você quer mostrar para alguém que você tem aquela roupa, porque alguém vive numa competição com você e você tem que tomar muito cuidado para você não entrar em competição com os outros. Então seja você dentro da personalidade que Deus te fez. Se estão falando de você, deixa falar. Ah, mas falam das minhas tatuagens. Irmãos, deixa falar. Você vai agora ficar preocupado porque falam da sua tatuagem? Se precisar retocar a hora que Deus prepara um tatuador, vai lá e retoca. Deus não está nem um pouco preocupado com tatuagem na pele. Deus está preocupado com o seu caráter, com a sua conduta. Tem muita gente aí que não tem uma tatuagem no corpo, mas tem pessoas aí que são adúlteras. Tem assassinos que não têm uma tatuagem no corpo. Tem corruptos, ladrões que não têm tatuagem no corpo. Você acha que Deus está preocupado porque, não, esses aqui não têm tatuagem no corpo, eles vão para o céu. Aquele ali que tem tatuagem no corpo, que você mata a fome dos outros, que você ajuda as pessoas, que você honra teu pai e mãe, que você é um trabalhador, que você faz, que você acontece, se tudo que você faz é para Jesus, é para o reino, você tem, sabe, o coração bom, um caráter apurado, você paga suas contas, você não prejudica ninguém. Aí você tem uma tatuagem na pele e você não vai ser salvo. Mas o outro lá que não tem a tatuagem, que comete altas atrocidades, esse daí vai poder ir para o céu? Então são coisas contraditórias, são situações que não bate, não condiz. São situações que não tem por onde. Então o evangelho não é isso que ensinam pra gente. O evangelho está muito além disso. Então deixa falar da sua aparência o quanto quiser. Deus muda a sua aparência quantas vezes for necessário. Quando Deus leva a gente para a olaria, Ele não leva a gente só para a olaria para nos quebrar, no sentido, muitas vezes, psicológico, ou emocional, ou espiritual. É em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes ele nos desmonta para nos remontar novamente? E às vezes ele faz isso no físico. Às vezes ele permite algumas coisas na nossa vida para trazer uma mudança física para nós. E ele trabalha o nosso emocional, ele trabalha o nosso lado espiritual, o nosso lado psicológico, ele vai levando a gente para a olaria quantas vezes for necessário. E ele começa a nos remontar diante do projeto que ele já escreveu para a nossa história. Então Deus está preocupado com o nosso caráter e com a nossa conduta. Então quando vem com muita acusação em cima da gente, sobrecarregando a gente com várias situações, sabe, as pessoas querem desmontar, desconfigurar aquilo que Deus fez, não tem como, irmãos. Não tem como. Como que vai fazer algo que Deus está colocando a mão? Louco é aquele que coloca a mão naquilo que Deus está trabalhando. Se Deus está fazendo justiça com alguém, nós não podemos nem colocar a mão naquilo, por mais que nos doa. Se Deus está tratando com alguém, nós não podemos mexer naquilo que Deus está fazendo. Imagina uma pessoa que toca a nossa vida, que fala da vida dos servos de Deus, coloca defeito, cria um monte de situações que não tem nada a ver, e começa a colocar um monte de pessoas contra, criando uma rebelião desnecessária, fazendo um reboliço na nossa história. Deus vê tudo isso. Deus vê a rebelião pior do que uma feitiçaria. Imagina como que Deus não está vendo a situação que você está vivendo. Deus está contemplando tudo. Deus está contemplando. E não adianta ter patente, viu? Pode ser marido que está falando mal de você. Pode ser esposa que está falando mal de você. Tem que aprender a te respeitar. Se existe uma aliança e um casamento, tem que andar junto. Um tem que respeitar o outro. Um tem que ter admiração pelo outro. Às vezes é filho que fala mal de pai e mãe. Denigre a imagem, criando uma situação que não existe. E você fica sem ter como se justificar, porque parece que você é um monstro e a monstra da história. Mas o nosso Deus, ele contempla tudo.
Ele vê tudo. Não é porque é dentro de casa, ai, é a parentela, que Deus não vai fazer justiça. Ai, mas tem uma patente, é minha mãe, é meu pai. Ah, mas é o meu filho, é minha filha. Deus faz justiça. É irmão, é irmã, né? Deus faz justiça. Irmãos, quando Miriam confronta Moisés, porque ela começa a fazer a confusão longe de Moisés. Ela começa a falar pelas costas de Moisés. Ela começa a questionar, porque Moisés tinha uma liderança e Moisés tinha uma vida profunda com Deus e Deus tinha uma maneira peculiar de conversar com Moisés. E Deus trata cada filho de um jeito. Deus tem uma intimidade comigo que você não tem com Deus, igual a minha. Você vai ter a sua intimidade com Deus. Alguém da sua casa que profere a mesma fé não vai ter a intimidade que você tem com Deus da mesma maneira. E aí o jeito dela ter essa intimidade com Deus é diferente. Então não tem do mesmo jeito que você. Então a gente precisa entender que com Deus as coisas são diferentes e ele trata cada filho de um jeito e com cada filho ele tem um tipo de intimidade. Então nós não podemos achar que Deus trata todo mundo igual. Deus fala na palavra, são muitos chamados e poucos escolhidos, e os escolhidos são aqueles que têm muita intimidade com ele. São pessoas que se entregam no profundo. E existe, por exemplo, aqueles que ele chama de filho, que são aqueles que têm uma intimidade muito grande com ele, que ele vem e chama de filho. Não são todos que ele chama de filho. Eu sei que é um pouco chocante falar isso, mas não são todos que Deus chama de filho. E nem de filha. São aqueles que têm uma intimidade muito profunda com Deus. Que têm mistérios profundos com o Senhor. Esses ele chama de filho e de filha. Então nós acharmos que todo mundo que tem um chamado está na presença de Deus é loucura. Não está. Muitos chamados e poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Deus fala na palavra. Porque se fosse fácil escolher, se fosse fácil, todo mundo que era chamado viria para Deus. A partir do momento que vem muita gente que tem um chamado vem, tem aqueles que são escolhidos no meio daqueles que são chamados. Não são todos. Se fosse fácil de encontrar, não precisaria ser escolhido, né? Se fosse fácil encontrar vários que servissem a Deus de uma maneira tão profunda, não precisava ser escolhido. Então, se Deus escolhe, ele seleciona diante de vários chamados. E os filhos são aqueles que têm uma intimidade profunda com ele, porque se não tiver essa profundidade, essa renúncia, esse mistério profundo com ele não chama de filho nem de filha. São só os escolhidos. Mas Deus não deixa tocar. Aquilo que é dele, que está reservado, que está com ele, buscando a presença dele, caminhando com ele, ele não deixa tocar, ele justifica. Então você vai acalmar o seu coração diante de todo o processo de acusação que você tem vivido, porque Deus está chegando para te justificar diante dessas situações. E você não precisa fazer nada. Então não queira se justificar com áudio, não queira se justificar escrevendo textões, sabe, mandando mensagem pelo WhatsApp, em redes sociais. Não tem necessidade de você fazer isso. Não tem necessidade de você ir até a porta da casa da pessoa, tentar se justificar. Não faça isso. Só descanse em Deus. Tem algumas situações aqui, olha o que Deus está me falando. Que você teve um término de um relacionamento. Você não quer mais a pessoa, você já descobriu que a pessoa não é o que Deus tem para sua vida. A pessoa já aprontou, você já descobriu, você não está inocente na história mais. Você já descobriu um monte de coisa podre a respeito da pessoa. A pessoa não é nada daquilo que você achou que ela fosse. A pessoa fez amarrações para segurar você no relacionamento, mentiu, é uma pessoa adúltera, mentirosa. Tem até casos aqui que a pessoa, no caso de mulher, que é ladra. Tem alguns, no caso que é homem, é ladrão. Você já descobriu um monte de coisa podre a respeito da pessoa. A pessoa faz um monte de negociata, faz um monte de coisa errada. E Deus foi fazendo a terra vomitar e você descobriu isso.
houve o quê? Um rompimento dessa aliança, porque Deus te deu livramento. Deus já mostrou o que estava oculto para você se livrar da encrenca. Você fica com a serpente do seu lado se você quiser. Se quer abraçar a cobra, vai morrer com esse abraço, porque cobra mata abraçando. E o que está acontecendo agora? O fato dela ficar distante e ela não conseguir ter você de volta, ela está indo lá no território do inimigo para buscar ajuda no inimigo. Não está tendo nem dinheiro para pagar as contas, mas está querendo fazer amarração de 5 mil, está querendo ir lá fazer coisas para te prejudicar, está indo lá no território do inimigo. Porque se passa por serva de Deus, né? Diz que é evangélica, mas é uma macumbeira camuflada. É uma pessoa perversa que só vai no território do inimigo, lá no terreiro do inimigo, para pedir destruição dos outros. Então, o que está acontecendo? Houve o rompimento dessa aliança aí. E diante desse rompimento que houve, o que ela está fazendo agora? Porque ela está ficando sem força. Ela está indo falar mal de você e denegrir você em vários lugares, porque ela precisa se fazer de vítima. Ele não quer ficar comigo? Não vai ficar com mais ninguém, porque eu vou denegrir a imagem dele. Ela não quer ficar comigo? Eu vou acabar com a imagem dela. Então está indo em vários lugares, em vários setores, conversando com várias pessoas, para tentar envolver o máximo de pessoas possíveis contra você, denegrindo a tua imagem, para que ninguém chegue perto. Porque ela sabe do poder da fofoca. A pessoa maligna, ela sabe que se a conversa for indo, sempre aumenta um ponto, vai conseguir destruir você. Só que Deus está chegando para desmanchar tudo isso. E Deus manda dizer para você, não tente se justificar, porque eu vou justificar você diante da situação. E tudo aquilo que a pessoa está fazendo e está falando a seu respeito, ela vai ter que colher todas as palavras lançadas sobre a sua história. Deus manda falar para você que ele está entrando com uma justiça tão profunda que a pessoa vai perder o emprego, ela vai ser mandada embora do lugar que ela está. Deus está mexendo com a saúde dessa pessoa. Porque quando Deus quer ferir, irmãos, Deus fere e vou te falar, ninguém cura. Só se a pessoa se arrepender e ele resolver, ele vai lá e cura a pessoa. Ele põe a enfermidade, ele mesmo tira. Se ele quiser. Ele tem o poder para isso. Então ele manda falar para você, libere perdão para essa pessoa. Estou tirando essa pessoa do seu caminho. Vai ter que parar de falar. Já dei toques para não continuar tocando. Não vai conseguir te destruir. E eu vou destronar. Porque agora Deus também vai tocar na saúde dessa pessoa. Essa pessoa já está doente. Ela já anda doente já faz um tempo. Ela já anda já com problema no útero que Deus me mostra. Já anda tendo problemas. Já perdeu muito peso. Está perdendo cabelo. Porque gosta de fazer macumba, né? Para a pessoa perder cabelo. Né? Está sempre fazendo maldade para destruir a vida dos outros. Quando ela acha uma pessoa que ela gostaria de ter o que a pessoa tem, ela começa a fazer essas coisas. Mas no seu caso, a amarração não está pegando mais. Deus está fazendo tudo isso cair por terra. Qualquer feitiço, qualquer demônio que ela pagar para atormentar a tua vida, fazer você sofrer um acidente, para que você fique paraplégico em cima de uma cama, sabe, destruir a tua imagem, fazer com que você fique mal diante da sociedade, para que você não feche teus negócios. Tudo que a pessoa está arquitetando no intuito de destruir você, porque está revoltada, porque ela quer restaurar a aliança e ela já percebeu que ela perdeu, que ela não vai conseguir mais, porque Deus não vai deixar, Deus está chegando para quebrar tudo isso. Então não tente se justificar diante da história, porque se você tentar falar, argumentar, vai ficar pior. Então não desça ao nível energético dessa pessoa. Ela buscou os inimigos lá para fazer as maracutaias dela. Ela pagou para o inimigo. Deixa isso nas mãos de Deus que Deus resolve. Todos os demônios se curvam diante do homem de branco. Jesus chegou, deu uma ordem, tem que parar. Que é o que vai acontecer com você agora. Porque Deus tem te dado, inúmeros livramentos. Principalmente na estrada. Deus tem dado livramento para muitas pessoas aqui. De acidente, porque essa pessoa fez para prejudicar você.
Só que Deus está desmanchando tudo isso. Irmãos, quando a gente deixa Deus justificar a gente, pode ser obra de macumbaria, de feitiçaria, fofoca, sabe? Podem usar testemunhas falsas em processo, em audiências. Tudo isso Deus faz cair por terra. Não adianta levantar. O inferno se levanta, sabe, à toa, porque Deus faz cair. O demônio tem dois trabalhos. Ele se levanta, né? Que um é de levantar e depois é o de cair. Porque Deus coloca para baixo tudo aquilo que vem para destruir o teu povo. Então você vai acalmar o seu coração e não vai se justificar diante de nenhuma situação dessa. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você está inocente na história. Você está assistindo essa pregação porque é direcionamento de Deus, você não está aqui à toa. Só que Deus manda dizer para você. Por esses dias você vai saber de fofoca, de coisas que essa pessoa falou a seu respeito, que você vai ficar de queixo caído. Sabe quando o seu arrependimento matasse? É a sensação que você vai ter. Se o arrependimento matasse, você ia querer estar morto, estar morta, por você ter se envolvido com essa pessoa. Se você pudesse voltar no teu passado, você não deixaria essa pessoa entrar na sua vida de forma alguma. Você vai saber de coisas tão escabrosas durante esses dias que você vai ficar assim chocada e chocada, sabe? Fala assim, mas de onde essa mulher está tirando essas coisas? De onde esse homem está tirando isso? Está deturpando toda a história. Está me acusando de coisas que eu nunca fiz. Porque ela quer se sair de vítima e quer colocar você como culpado da história. Só que Deus manda falar para você, eu vou te justificar. Não mova uma palha. Não faça nada. Mas você vai escutar de boca de pessoas que vocês têm amizade em comum, você vai escutar coisas que você vai ficar assustado. Vai vir provas de conversa, vai vir áudio que você vai ficar, sabe, espantado com o que você vai escutar. É Deus limpando, é Deus mostrando. Irmãos, para a gente poder se libertar, tem hora que Deus tem que mostrar as coisas pra gente. Tem coisa que Ele não deixa a gente ver, mas para a gente se libertar de determinadas situações, até para você não ficar como o tolo da história, né? Você ficar como o bobão da história, a bobona da história, Deus tem que chegar e mostrar. Então você não vai ficar como inocente da história mais, porque a pessoa está agindo de um jeito que ela está achando que você não vai descobrir o que ela está arquitetando. Porém, Deus vai mostrar. E você precisa confiar no que Deus está te entregando agora, sabendo que Deus tem poder de desvendar qualquer mistério. Qualquer trama do inimigo. O melhor 007 investigativo que você poderia ter na sua vida é Deus. O maior investigador que tem é Ele. Deus sempre fala para mim, não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. E Deus contempla tudo. Pode passar, sabe, despercebido aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus nada passa. Então você vai confiar no que Ele está te entregando agora, no sentido de você não ir lá e tomar as dores. Então na hora que você ficar sabendo do que está oculto, que Deus vai te mostrar, não vai até a pessoa tirar satisfação com ela. Ignore. Vai doer muito mais do que você ir até ela. Não vá. Porque vai criar uma situação, um conflito, um mal-estar que não vai te levar a lugar algum. E tudo que você fizer, até o fato de você ir até a pessoa, ela vai usar isso contra você. E aí, para você tentar consertar a situação, vai ficar mais difícil ainda. Então, até você provar que você é inocente, é muito complicado. Então, não dê motivos da pessoa fazer um boletim de ocorrência contra você. Não dê motivos da pessoa fazer uma acusação judicial contra você. Não dê motivos a ela. Fique só quieto e quieta num canto e deixa Deus trabalhar, que diante do trabalhar de Deus, Ele vai te justificar. Ele vai te justificar de um jeito tão sublime que você vai falar, era só Deus nessa situação para poder me tirar e me levar, sabe, para um nível de paz que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Porque toda essa tormenta que foi criada na sua história, Deus está chegando agora para justificar você e fazer uma grande justiça. Então nós temos que aprender, irmãos, a deixar as coisas nas mãos de Deus e descansar nele. Todas as vezes que você tentar se justificar diante de falsas acusações, você vai se complicar. Você vai falar assim dela, mas eu estou com problema na justiça. Eu preciso, sabe, de provas e de situações. Deus vai te justificar. Confia. Já tem o profissional trabalhando
Já existe o processo correndo? Não tenha medo disso. Deus vai chegar diante desse processo e ele vai te justificar. Todas as provas que você necessita, Deus vai colocar nas suas mãos. Deus vai capacitar o profissional para fazer a sua defesa e você vai confiar nele. Não tenha medo de audiência. Deus está falando para alguns irmãos e algumas irmãs aqui. Não tenha medo de ameaça de processo, viu? Que tem algumas situações aqui que você está sendo acusado e ameaçado por pessoas que têm influência dentro da lei. São os doutores da lei. Não tenha medo disso. Não tenha medo. Acima de tudo está o Deus que você serve. Então não tenha medo de, vou te processar. Te acusar de várias coisas que você não fez e ainda falar para você que vai te processar. Não, eu vou te processar. Nem tenha medo disso. Nem tenha medo disso. E se continuar te ameaçando, se falar que vai te processar, se falar que vai te levar na justiça, Deus manda dizer para você, eu mato. Eu já vou tocar na saúde. Eu já vou deixar bem debilitada. Eu já ando tocando na saúde da pessoa e a pessoa não se tocou ainda. Não se tocou. Mas Deus vai tocar na saúde. Irmãos, quando começa a perseguir muito, a atormentar, querer tirar a gente do prumo, querer tirar a gente do caminho, do processo que Deus tem para a nossa história, que nós somos um projeto dele, Deus abre cova e mata. Eu já vi isso. Começa a atravessar demais o caminho da gente, Deus ceifa. Ele é dono da vida e da morte. Então não tenha medo de nada. Você vai saber que a pessoa está doente, vai se agravar o caso da pessoa, você vai ver que é Deus tocando. Não tenha medo disso. Deus manda dizer para você, tá te perseguindo, tá te ameaçando, deixa que eu vou te justificar. Vai cair por terra. Não vai conseguir te acusar de nada. Não vai conseguir tirar proveito da situação. Eu vou processar porque eu quero os meus direitos. Que direitos? Deus manda falar para você, não vai ter esse negócio de direitos aí não. Então confia no que Deus está te entregando. E acalma. Porque a pessoa entra na vida do outro, entra de uma forma proposital, trai o relacionamento inteiro, mente o relacionamento inteiro, e depois acha que porque tem anos que está no relacionamento, ou alguns anos no relacionamento, que tem direito a alguma coisa. Então Deus manda dizer para você, eu vou cortar o mal pela raiz. E o que está oculto eu vou fazer você saber. Você vai ter consciência do que está acontecendo, do que a pessoa fez, que você não está inocente mais. Você já sabe que a pessoa é perigosa. Tem muita coisa por trás disso daí. Você vai ter argumento. Jesus vai te justificar. Vai ter um determinado momento que a pessoa não vai ter mais como vir e ficar te coagindo, te acusando, querendo coisas que ela não tem direito. Porque Deus coloca nas suas mãos as provas que você necessita. Deus te dá toda uma estratégia diante da situação, mas não tente agora, nesse momento, se justificar, porque não dará certo. Você só vai se complicar. Deus manda dizer para você, não existe um ser humano incansável que eu não coloco limite. Que tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você tem, na sua oração você tem falado para Deus, Senhor, a pessoa é incansável. A pessoa não para. A pessoa está uma tormenta. Eu não estou conseguindo sair fora disso. A pessoa não para de me acusar, a pessoa não para de entrar em contato, a pessoa toda hora está criando uma situação. A pessoa é incansável. Incansável para você. Para Deus não. Deus para rapidinho. Então acalma o teu coração. Porque Deus está chegando para fazer justiça. E Deus manda dizer para você, depois de todo o reboliço que eu vou te justificar, que eu vou entrar com aquilo que necessita, eu vou fazer o que for necessário, eu vou levar para longe essa pessoa da sua vida. Para nunca mais voltar. Você nunca mais vai ficar sabendo de nada da vida dela. E Deus manda falar para você, vou fazer um rebuliço tão grande que até as redes sociais eu vou destruir tudo isso. Deus vai acabar com rede social, vai acabar com vínculo, com amizade em comum. Nem que Deus tenha que, destruir a sua conta e fazer você abrir uma conta nova. Para que você venha ter paz e que você venha viver os processos novos com Deus. Porque ficar carregando passado, gente atormentante, pessoas acusadoras, vai tentar destruir a tua vida de todas as formas, mas Deus não vai deixar. Então, diante de tudo aquilo que está arquitetando, Deus já está te avisando antes. Vou fazer um rebuliço, vou mexer nas suas contas, na internet, suas contas sociais, virtuais, para parar com tudo. Vou trocar e-mail, vou fazer tudo que for necessário.
para a pessoa não vir atormentar. Porque além de vir acusar, além de falar mal para outras pessoas, ainda fica ainda com vários fakes, seguindo as suas contas, te stalkeando o tempo todo, vigiando o que você está fazendo, com quem você está falando, quem você adiciona e não adiciona nas suas contas. Então Deus vai tirar tudo. Deus vai fazer uma limpa para você poder viver as promessas de Deus, entrar no processo novo com o Senhor. Porque, irmão, se Deus não fizer isso, sua vida não flui. A sua vida não anda. Tem hora que bloquear pessoas, sabe, é um sinal de inteligência e é uma maneira de você não abrir mão da sua paz. Porque tem pessoas que você tem que bloquear. Só que tem umas que são tão terríveis que ficam toda hora fazendo um monte de conta falsa, entrando nas suas contas, vasculhando tudo. Tem hora que fica quieto. Às vezes comenta alguma coisa, às vezes não curte nada para você não descobrir a conta. Só que Deus manda dizer para você: vou desmanchar tudo isso. Deus vai te colocar num nível novo de vida, vai levar você para projetos novos, que essa situação não pode se encaixar mais. Isso tem que dar um basta, tem que sair da sua história. Tem que ter paz, tem que ter responsabilidade com conta na internet. Se você tem caráter, você não faz nada errado, não tem o que temer. Agora, pessoas que não têm caráter esconde, tem vários contatinhos, várias confusões na internet. São pessoas que não têm uma vida com Deus, não têm caráter, então, sabe, vai usando essas coisas como um processo de enganação, acha que está enganando, que está traindo, e no final está só se complicando, porque Deus está vendo tudo. E uma hora a terra vomita tudo que está oculto. Agora, quando nós temos caráter, a gente leva, sabe, com segurança, a gente faz as coisas desprendido, a gente não tem segredos com a internet, não tem nada disso. A vida é um prato limpo. Não acha nada. Como não acha nada, a pessoa quer colocar alguma situação aí para poder incriminar você. Só que Deus chega para desmanchar tudo isso. Então você vai crer que Deus agora está chegando para justificar você diante de várias situações. Ah, estou me acusando que eu não pago dela. Deus está chegando para te justificar. Não adianta querer denegrir a sua imagem para os outros. Falar que você não paga, falar que você é desonesto. Ah, não fecha negócio com ele porque ele não honra a palavra. Ah, não fale com aquela pessoa porque ela não é o que ela está mostrando ser. Não converse com aquela irmã porque ela não tem vida com Deus. Aquilo ali tudo é fachada. E assim eles vão criando várias histórias e constrangindo a gente. Inventando mentiras. Só que Deus vai fazer a terra vomitar tudo que está oculto. Deus vai justificar você diante da situação. Deus está chegando com uma grande justiça. Deus vai tirar isso da sua história. É Ele que vai te justificar e você só vai acalmar e descansar nele. Então confia, porque diante da justiça de Deus, irmãos, não tem força nessa terra, não tem força no inferno que consiga vencer. Não vai prevalecer. É o que Deus manda falar para você. Estou dando um basta nisso hoje. Isso não prevalecerá na sua história. Eu estou desmanchando para que você não venha ter constrangimento e para que eu possa levar você para os milagres, para as bênçãos, para a mudança de vida que você já passou da hora de viver, mas sabe, com esse espinho, com essa cobra, com essa serpente te seguindo, não tem como você prosperar e seguir em frente. Você vai falar assim dela, mas já houve rompimento, eu não vejo a pessoa, eu não falo com a pessoa, mas a pessoa não para. Talvez você tenha rompido. Talvez você tenha bloqueado, não responde mensagem, você não dá satisfação, mas a pessoa está trabalhando, falando para outras pessoas e criando constrangimento. Porque tem lugar que nós não conseguimos estar, irmãos. É só Deus para ouvir essas conversas. Então ele ouve conversas que nós não conseguimos ouvir. Ele está em lugares que nós não conseguimos estar. E ele sabe o que está sendo arquitetado para prejudicar a nossa história. Ele sabe o que está sendo feito para travar os nossos caminhos. E Deus não vai deixar isso acontecer. Ele está chegando para justificar você, tirar você dessa situação difícil e mostrar que ele é na sua vida. Quem vai passar vergonha agora é quem está te caluniando. Quem vai ter prejuízo agora é a pessoa que está criando essa situação. Essa pessoa que está te perseguindo agora é que vai passar uma grande vergonha, vai ter que mudar do lugar que está, vai ter que sair de vez da sua vida. Então Deus manda falar para você, vou dar uma repaginada na sua estrutura. Vou mexer nas suas contas virtuais, vou dar uma limpada nisso daí, para que você possa respirar, para que você possa vencer e avançar. Quando a gente não deixa Deus agir, irmãos, a gente se complica. Quantas vezes eu fui atacada na internet?
Quantas vezes? Por pessoa que eu já conheci, que já saiu da minha vida, mas não dava sossego. Tinha que entrar na internet, tinha que vir com as acusações, com as mentiras. Entrei com processos judiciais, mas teve situações que Deus teve que entrar. Teve fase da minha vida que até telefone, número de celular eu tive que trocar. Então tem hora que não dá. Ou você recicla, ou você fica dando, sabe, munição para a pessoa continuar atirando em você. E tem hora que Deus tem que intervir, porque tem hora que a gente não sabe como que a pessoa está agindo. E nós precisamos das coordenadas de Deus para poder entender o que está acontecendo. Então tem várias situações aí que você não estava percebendo, que agora você vai perceber. Tem várias situações aí dentro da internet mesmo, dentro do seu WhatsApp, que você vai ver que tem alguma coisa estranha, que é algo falso, que você vai sentir de bloquear, Deus vai colocar no seu coração para você tirar. Tem amizades que você vai desfazer, tem pessoas aqui que você vai desfazer de algumas contas, você vai abrir conta nova para parar com isso. Porque se continuar nesse ritmo, você vai ter inúmeros problemas, inúmeros. E Deus está te livrando até de processo de justiça, porque a pessoa está querendo te incriminar, a pessoa está querendo te travar, ela está querendo, sabe, criar uma situação para prejudicar você até de uma forma jurídica. E Deus não vai permitir que isso aconteça. Ele está te dando um grande livramento no dia de hoje. Então confia naquilo que Deus está te entregando. Deus é fiel, irmãos. Deus faz justiça. Deus faz justiça. Deus fez justiça inúmeras vezes na minha vida. Continua fazendo até os dias atuais. E você vai confiar naquilo que Ele está te entregando. Então confia e descansa. Só não se justifica. Não fale mais com a pessoa. Se distancia. Se você não sabe quem é, descansa em Deus, porque Deus sabe quem está fazendo isso contra você. E daqui a pouco você vai ter notícias. Porque Deus vai ferir, Deus vai fazer. Deus está montando um rebuliço, tá? Então confia. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, pelo livramento. Tem situações, Pai, que nós não conseguimos entender, nós não vemos, não ouvimos, mas o Senhor tem capacidade de nos proteger, de nos salvar de toda a malignidade do inimigo. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, fazer uma grande justiça. Que o Senhor tire tudo aquilo que for necessário, Pai. Que o Senhor mostre o que tem que ser bloqueado, que o Senhor desfaça as contas que for necessária, que o Senhor renove a nossa vida, para que nós possamos seguir em paz e comer do melhor dessa terra, para que as nossas bênçãos e os nossos milagres não fiquem retidos nessas portas de bronze. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, liberar aquilo que é nosso. E que o Senhor tire todas essas encrencas e todas essas amarras do nosso caminho. Pai, no nome de Jesus, destrave os nossos milagres, as nossas bênçãos e faz justiça por nós, Pai. É o que nós pedimos e nós já agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse aí da sua vitória, confia, que agora Deus está chegando com uma grande justiça na sua vida e Ele vai te justificar de um jeito que você depois vai falar assim, meu Deus, a paz que eu estou sentindo só mesmo diante da sua justificativa. Se não fosse o Senhor me justificar, eu não ia conseguir sair desse laço. Então prepare o teu coração que está chegando uma grande justiça na sua história. Quem está te perseguindo agora vai ser paralisado por Deus. Tudo aquilo que foi feito, Deus vai fazer cair por terra. Deus vai limpar o teu nome nos lugares onde essa pessoa saiu sujando o teu nome. Então confia no que Deus está te entregando agora, porque está chegando aí um momento de paz na sua vida, é progresso. Você vai comer do melhor dessa terra. E nada do que a pessoa fez vai ter, efeito sobre a sua vida. Nem processos que ela estava querendo arquitetar para levar você para o judiciário, não vai conseguir. Deus está tirando toda a força do inimigo. Essa pessoa vai ser envergonhada. Vai ser envergonhada em público. Ela vai perder as amizades que ela tem, as influências que ela acha que ela tem, né? Porque ela acredita que ela tem influência. Ela vai perder tudo isso, vai perder cargo. Porque Deus sabe como que ela conseguiu o cargo, né? Deus sabe o que ela teve que fazer para conseguir esse emprego, para conseguir entrar neste lugar. Deus viu o que ela teve que fazer para poder estar ali. Então deixa que Deus sabe justificar você. Então não tenta bater de frente não, porque senão você vai ter problema. Não dê força para o inimigo. Deixa ele enfraquecido com o seu silêncio. E deixa Deus trabalhar. Confia. Deixa achar que você está perdendo. É o que Deus está mandando falar. Deixe o inimigo achar que você está perdendo. Porque diante do achismo dele e do achismo dela, eu estou fazendo você crescer, estou fazendo você prosperar e ter vitória.
Mas deixa o inimigo achar que você está perdendo essa batalha. Porque a batalha já está vencida por Deus para que você seja honrado. No final, a pessoa vai saber que ela nunca teve poder nenhum, que tudo que ela fez foi em vão, que nada do que ela fez surtiu efeito sobre a sua história e que Deus é na sua vida. Mas deixa Deus justificar. Deixa o inimigo achar que você está perdendo. Porque Deus está criando uma situação para te dar uma grande vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.